Olá, boa noite, tudo bem? Então, mais uma vez aqui com vocês, compartilhando de uma live, que vocês possam estar mandando o link, né, para as pessoas. Já começou a nossa live, vai começar, na verdade, em poucos minutos. Nossos convidados já estão aqui conosco, e eu queria pedir para vocês, né, e mandando mais uma vez esse link, né, propagando isso para que nós possamos ter o maior número de pessoas informadas, o maior número de família, de mulheres informadas. E hoje, né, nós estamos aí com uma novidade, que é o nosso intérprete de Libras. Se você conhece alguém que pode ainda mandar esse contato, já manda, né, o link para que as pessoas possam, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Hoje nós estamos pelo Instagram e também pelo Facebook. E então, nós vamos dar só mais uns minutinhos para que as pessoas comecem, né? Eles vão chegando. E aí nós vamos já iniciar a nossa live, e eu espero que realmente a gente possa estar tratando um pouco desse assunto tão importante, que vocês possam sair daqui e já preparem as suas perguntas. Teremos perguntas e, assim, teremos respostas, se Deus quiser, para todas elas, que é o mais importante. Então, eu quero convocar vocês a participarem mesmo, que é um tema, né, um tema de violência doméstica, e violência doméstica na quarentena, né? Nós sabemos que isso pode estar aumentando, e a gente vai estar vendo com especialista, e temos hoje, né, na nossa sala de espera, o doutor Carmelo Santa Lúcia, delegado hoje lotado na 128 DP, Delegacia de Rio das Ostras. Também temos a Adriana Mota, né, pedagoga, ela é uma ativista, né, de política para as mulheres, de enfrentamento, né, de defesa das mulheres, e nós já vamos estar convidando, e vocês já vão enviando os links, né, para estar participando da melhor forma possível, e que muitas pessoas possam estar conosco essa noite, e que vai ser um bate-papo bacana. Vamos tentar, da melhor forma possível, trazer esse assunto, explicar um pouco da lei, explicar um pouco como tem acontecido, quais são os crimes tutelados. Então, eu quero convidar agora, dar boa noite, né, aos nossos participantes. Quero agradecer imensamente a presença do Dr. Carmelo Santa Lúcia, delegado hoje lotado na 128 DP de Rio das Ostras. Boa noite, doutor. É um prazer, né, o convite, é um prazer tê-lo aqui. Tá bem? Boa noite, boa noite. Agradeço o convite de poder passar um pouquinho do nosso conhecimento da prática, né, do que é a violência doméstica. Obrigado. Valeu. Boa noite, Adriana Mota, nossa pedagoga, nossa ativista do Rio de Janeiro. É um prazer imenso, né, você ter tirado um pouco do seu tempo para estar se dedicando, né, mais um pouco sobre esse assunto que é tão importante, que eu sei que você defende muito bem, tem trazido um enfrentamento muito importante. E boa noite, muito prazer tê-la aqui. Obrigada, Heloísa. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, ainda mais sabendo que vocês são de Rio das Ostras, uma cidade muito querida, onde eu já estive algumas vezes para tratar sobre esse tema. Estou muito agradecida pela oportunidade de conversar e trocar com vocês. Olá, então tá bom. Então, gente, nós vamos estar aqui hoje trazendo, né, e não tem como falar de violência doméstica sem falar na Lei Maria da Penha 11.340 de 2006, que né, esse direito de violência doméstica dentro do âmbito familiar. Então, hoje é uma lei que veio para coibir e prevenir a violência doméstica na família e contra a mulher, né? É uma lei que, na verdade, a tipificação dela é para a mulher, né? É uma proteção, porque às vezes muita gente fala assim, por que para mim, não para o homem, não é para outra pessoa, não. Essa lei é específica, nós temos várias leis e vários no ordenamento jurídico que tutela qualquer outro direito, mas essa lei é específica por conta, e ela trata de várias violências, não é só a violência sexual, não é só a violência física, mas ela tutela lesões, sofrimentos físicos, sexuais, psicológico, moral, patrimonial. Então a gente sabe que a violência doméstica contra a mulher na verdade, é uma violação aos direitos humanos, né? A gente tem que tratar isso como uma violação aos direitos humanos. Então, e como todos os direitos, infelizmente, é sabido que a cada dia mais, a cada mês, a cada ano, nós temos um número aumentado dessa violência contra a mulher. Isso é muito ruim, porque a cada dia mais nós vemos vários tipos de crueldade, né? São crimes cometidos de forma diferente, mas que às vezes é
pelo pai, pelo marido, pelo noivo, por pessoas que estão dentro do lar e cometendo violência contra as mulheres. Então, e essa lei, gente, eu sei que pode ter que muita gente saiba, mas é importante colocar que ela foi, na verdade, o nome da lei é uma homenagem, né, a uma biofarmacêutica cearense, Maria da Penha, né, que por 20 anos, né, passou ao lado do seu agressor, que era o seu próprio marido, e ela sofreu 2 tentativas de homicídio, uma delas foi um tiro nas costas que fez ela ficar paraplégica, e depois de muito lutar, essa mulher, através de ONG, através da justiça, através de vários segmentos, né, ela conseguiu colocar o seu agressor na cadeia. Então, vamos falar, e você que está aí nos ouvindo, compartilhe o seu link, né? Quantas pessoas podem estar hoje, né, passando por uma violência dentro das suas casas? Nós estamos em momento de quarentena, justamente por conta do coronavírus, por conta desse Covid-19, muitos agressores estão ao lado dessas mulheres o tempo inteiro. Então, nós precisamos alertar, trazer, né, algumas prevenções do que pode ser feito, como esse direito é tutelado, o que ele acontece na prática. E eu gostaria de começar a fala com a Adriana Mota. A Adriana, ela participou de uma CPI de feminicismo, não é isso, Adriana? Você pode falar um pouco mais dessa CPI, de como você tem recebido, né, de como você tem recebido as falas, de números, o que tem acontecido, o que é o feminicismo, né, que é um crime hediondo. Se você puder falar um pouco mais, né, desse perfil da mulher vítima do feminicismo, eu vou deixar a palavra com você agora, Adriana. Fique à vontade. Obrigada, Heloísa. Então, eu vou falar um pouco sobre a questão do feminicídio e focando nessa ação que aconteceu no ano passado, que foi, na verdade, uma ação da Câmara, né, de Deputados do Estado do Rio de Janeiro. A Alerj aprovou, no ano passado, a realização de uma investigação que durou 9 meses. Eu participei da relatoria, assisti todo o desenrolar dessa CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as causas do feminicídio no estado do Rio de Janeiro. E essa CPI ela aconteceu justamente porque, no Brasil, a gente tem dados de violência contra as mulheres que são muito altos, né? Existem estudos que mostram que, infelizmente, o Brasil é um país bastante violento com as mulheres e que existem poucas políticas públicas para prevenir a morte violenta de mulheres, embora a gente saiba que muitas dessas mortes acontecem justamente porque as mulheres vivem relacionamentos abusivos, nocivos, tóxicos e violentos. No ano de 2016, já tinha acontecido uma CPI na Alerj, que foi uma CPI para investigar a violência contra as mulheres. E nessa CPI, a gente tomou conhecimento de um estudo, que é o Mapa da Violência, que é um estudo internacional que faz um ranking dos países no mundo com mais casos de mortes violentas de mulheres, e a gente viu que o Brasil figurava, num primeiro momento, como 7º país nesse ranking de mortes violentas de mulheres, e eram 84 países que estavam, que apareciam, né, nesse ranking. E quando esse estudo foi repetido, alguns anos, 2 anos depois, o que se verificou é que o Brasil piorou a sua classificação, passando de 7º para 5º país em que mais aconteciam mortes violentas de mulheres. Recentemente, um dado que saiu do Monitor da Violência diz que, por dia, a gente tem uma mulher assassinada a cada 7 horas. Então, por dia, a gente tem 3 mulheres assassinadas, vítimas de feminicídio, que é um tipo de assassinato específico, né? É o crime em que a mulher morre por ser mulher, porque já vivia uma relação de violência doméstica familiar anteriormente, ou esse crime acontece por menosprezo, desprezo à condição feminina. E no estado do Rio de Janeiro, a gente viu esses números de feminicídio aumentarem, assim como os números de violência doméstica também, chegando ao ponto da gente ter uma quantidade de registros de agressão, né, de lesão corporal,
muito alta e uma preocupação de que essas violências, que não são a violência que mata, né, as lesões físicas, a violência sexual, as ameaças, elas fossem, na verdade, crescendo ao longo do tempo e acabassem chegando ao ponto das mulheres perderem a vida porque a sua queixa ou o seu problema com relação à violência não conseguia ser enfrentado de uma forma efetiva. A CPI durou 9 meses, ela foi uma CPI extensa, bastante profunda, foram 17 reuniões ordinárias, 6 audiências fora do município do Rio, nós visitamos algumas regiões, e a CPI também teve a oportunidade de ouvir sobreviventes de feminicídio, pesquisadores, policiais civis, militares, ouvimos também a Polícia Federal, ouvimos profissionais da área de saúde, dos juizados, do Ministério Público, Defensoria Pública, pessoas da academia que estudam esse fenômeno, e o perfil que a gente percebeu das mulheres que sofrem feminicídio no estado do Rio de Janeiro é um perfil bastante preocupante. Primeiro, porque a gente está falando de mulheres jovens, muitas delas, inclusive, vivendo o primeiro relacionamento amoroso. Então, o perfil é que as mulheres que têm menos de 30 anos de idade correm mais risco de sofrer uma violência fatal do que as mulheres com mais idade. Vimos também... Então, só um minutinho, só para te interromper. Então, essa CPI, né, com vários estudiosos, com vários profissionais, né, um questionamento, né, de estudo, depois de várias pesquisas, vocês conseguem diagnosticar um número, né, absurdo e conseguem identificar como seria, né, essa mulher. E aí, pelo que você está me dizendo, é um número, na verdade, que não chegam a ser casadas, né? São mulheres, a maioria é namoro e são pessoas muito jovens, é isso? O que seria essa idade? Muito jovens. Menos de 30 anos. A gente viu que a faixa etária em que mais acontece é de 18 a 30 anos. Né? Vimos também que as mulheres negras sofrem a violência fatal com mais frequência do que as mulheres brancas. E a maioria dessas mulheres que morreram dentro de suas casas. 60% dos feminicídios do estado do Rio de Janeiro aconteceram dentro de casa, com arma de fogo, mulheres negras e jovens. Então, é importante a gente estar atento a esse perfil para pensar quais são as políticas públicas que a gente deve ter, não só na área da segurança pública, que é fundamental, mas também em outras áreas que possam prevenir que essa violência se agrave e a gente consiga ter uma vida livre de violência para todas as mulheres. Né? Então, a CPI resultou numa série de recomendações, tanto ao Poder Executivo, quanto ao Judiciário e ao próprio Legislativo. Uma das recomendações, inclusive, trata da questão da acessibilidade, porque muitas mulheres com deficiência que não conseguem falar, se expressar como eu, como você, têm dificuldade no atendimento dos serviços. Então, portanto, ter intérprete de Libras, né, ter vídeos com audiodescrição, com legendagem, para que as mulheres que não enxergam bem ou as surdas possam compreender o que está acontecendo nesses vídeos educativos de prevenção da violência. Tudo isso é muito importante a gente verificar. E esses dados são da CPI do ano passado, portanto, são dados recentes, né? Recente. E, Adriana, uma coisa que eu percebo é que essas pessoas, né, que têm essa dificuldade, então, assim, um dos meus momentos até de trazer essa interpretação é porque a gente sabe que muitas delas não sabem os caminhos, onde buscar, o que fazer, justamente pela dificuldade de fala, às vezes de andar, às vezes de enxergar, e a gente sabe que acontece isso. Então, a gente percebe o seguinte, que política para as mulheres ainda tem que avançar muito no Brasil, né? As conferências, porque eu mesmo participei da Conferência Rio das Ostras, né? Como sociedade civil, à época você esteve aqui conosco, e depois no Rio de Janeiro também estive com você lá, e depois fomos para Brasília. Então, assim, a gente percebe que a gente fala de política, as mulheres tratam disso, tem municípios, estados que tratam isso de uma forma, mas a gente precisa colocar isso mais, assim, em ênfase, né? Na verdade, trazer para a realidade, porque o papel, ele fica lá. Eu me lembro que a gente, toda vez que vai para uma conferência, são pesquisas, são dados, é um trabalho enorme, mas a gente ainda precisa muito avançar em política para as mulheres, não é isso? Com certeza, precisamos.
E eu acho que é muito importante se a gente conseguir compreender também que entre nós mulheres existem muitas diferenças e desigualdades, né? Então, existem alguns grupos de mulheres que vão estar mais expostos à violência e que vão ter mais dificuldade de conseguir acessar as políticas públicas para a sua proteção. Então, as mulheres mais pobres, as mulheres que moram em comunidades, em favelas, as mulheres que moram na área rural, mulheres com deficiência. Essas mulheres elas vão encontrar algumas barreiras que vão fazer com que muitas, inclusive, não façam nenhum tipo de denúncia. O que nós verificamos na CPI, Heloísa, é que algumas mulheres morreram, viviam em relação violenta, porém nunca conseguiram prestar queixa na delegacia ou acessar o sistema de justiça por vários motivos, né? O empobrecimento, a impossibilidade até de sair de casa sozinha para fazer esse relato na delegacia, a questão mesmo de ter que cuidar da família, enfim, muitas barreiras, né, que dificultam que as mulheres tenham acesso a esses serviços. Então, assim, eu entendo que é muito importante quando a gente falar de política, quando a gente vai discutindo política para as mulheres, quando a gente for viabilizar isso, ter cartilha mesmo, né? Ir até as comunidades, ter profissionais que realmente vá nesses lugares onde elas não têm acesso realmente, até para elas saírem de lá, chegar numa delegacia, hoje, até a internet em determinados lugares, a gente fala como a gente, mas nem sempre as pessoas têm isso acessível à mão, não é verdade? Então, a gente precisa fazer com que esses instrumentos, que esses mecanismos, né, funcionem de uma forma diferente. A gente precisa fazer acontecer, na verdade. Se fala muito em política, mas se faz pouco, na verdade, no sentido de que os governamentais, não governamentais, e a gente tratar isso, né, que os prefeitos, né, que as câmaras de deputados, vereadores, Estado, esteja trabalhando mais isso para fazer acontecer. Precisamos, e eu entendo, assim, que precisamos de mulheres, né, na verdade, para fazer isso acontecer, se bem que nós sabemos que tem muitos homens que faz isso acontecer, mas a gente tem essa sensibilidade de buscar, de saber, e por isso a gente consegue tratar um pouco melhor esse assunto, entende? Bom, e em relação, eu queria te falar, eu vou para o delegado agora, mas vou voltar com algumas perguntas para ti. Na verdade, antes, Adriana, eu queria que você falasse o seguinte, o que você ficou sabendo, o que você tem de números hoje, durante a quarentena? Tem havido um aumento? O que tem chegado para você em relação a isso? E depois o delegado vai poder nos confirmar, o doutor Carmelo aqui, tá bom? Tá ótimo. O que a gente percebe, Heloísa, é que toda a situação de violência que as mulheres sofrem, de alguma forma, já faz parte desse sofrimento o próprio isolamento das mulheres. Muitas mulheres, por exemplo, vão ficar mais recolhidas, mais retraídas, até por uma questão de se sentirem envergonhadas de dizer que passam uma violência, né? Por se sentirem, às vezes, abandonadas, sozinhas, vão receber críticas. Então, sempre o isolamento faz parte da dinâmica da violência doméstica e familiar. Como a gente hoje vive um momento que, para a nossa saúde, é importante que a gente fique dentro de casa, o que acontece? O convívio das mulheres com os agressores, ele está intensificado, né? As relações que são saudáveis, mesmo essas, estão postas à prova, né? Todos nós estamos passando por várias dificuldades, existem discussões que se acirram. Aqueles relacionamentos que não são saudáveis, que são violentos, eles podem ter episódios de violência ainda maiores. Isso é fato. Isso aconteceu em outros lugares do mundo em que também houve o isolamento físico, em que as pessoas precisaram ficar em casa. Então, há relatos do aumento dessa violência na Espanha, na França, até mesmo na China. O Brasil, infelizmente, não deve ser diferente desses outros países. Já existem recomendações da Organização Mundial de Saúde, para além das questões da saúde mesmo, com relação ao Covid, para que se preste atenção na violência doméstica contra as mulheres, crianças, né? Porque se verificou nesses outros países esses episódios. Aqui no Brasil, a gente ouve dizer que essa violência aumentou, principalmente por uma pesquisa que foi feita recentemente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública monitora muito esses dados, né? Mas a pesquisa que eu vou citar, ela é da SaferNet, que faz um monitoramento no Twitter sobre os assuntos que são postados. E nesses assuntos, verificou-se que houve um crescimento de mais de 300% de assuntos relacionados à violência contra as mulheres.
Porém, quando a gente verifica os registros no sistema de segurança pública, no sistema de justiça criminal, a gente ainda não conseguiu ver nesses espaços um aumento efetivo das denúncias. As mulheres não estão conseguindo chegar nesses lugares para denunciar. E aí é muito importante que a gente preste atenção a isso, porque se a gente percebe esse aumento, se a gente ouve que esse aumento está acontecendo, se a gente escuta mais relatos das pessoas próximas a nós, mas esses dados não chegam na Polícia Civil nem no sistema de justiça, é porque as mulheres continuam na sombra com relação à visibilidade da sua violência, e nesses tempos de pandemia a gente está na sombra da sombra. A gente não está conseguindo chegar nos canais de denúncia que podem garantir que as mulheres consigam viver livres de violência. Isso é muito preocupante. Então, seria as subnotificações, né? Que são preocupantes porque vocês conseguem, né? Conseguem ver relatos, e isso não chega a números, né? Na segurança pública. Isso realmente Exatamente. É preocupante, né? Mas, então, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a PL 1291, porque no período de coronavírus, na Covid-19, que nasceu a PL 1291, né, de 2020, recente agora, né, com a autoria da Maria do Rosário e mais algumas coautoras, e que ela trouxe um tema que é durante o Covid-19, tratando na Lei Maria da Penha, não é isso? Pode falar um pouquinho, por favor? Pode. Essa proposta é um projeto de lei para que, durante o momento em que a gente estiver vivendo a pandemia do coronavírus, todos os canais de denúncia, proteção e prevenção da violência doméstica e familiar contra as mulheres, eles continuem funcionando e sejam ainda amplificados. É muito importante, por exemplo, que além da gente ter o Ligue 180, que é um número de telefone, a gente consiga ter outros números de telefone, a gente consiga ter informações sobre a violência que cheguem até as mulheres, mas também cheguem até os homens, a gente consiga ter canais de comunicação permanente e, principalmente, que a gente consiga monitorar aquelas mulheres que já têm algum caso, né, correndo no sistema de justiça, muitas já têm a medida protetiva e estão no momento em que talvez o convívio com o agressor tenha que ser intensificado. Então, esse projeto de lei, ele coloca a violência doméstica e familiar num estágio de atenção para as políticas públicas, para que a gente consiga monitorar os casos, evitar que casos graves aconteçam, evitar reincidências e oferecer para as mulheres informação e canais de denúncia e busca de seus direitos. Porque, como você já mencionou, né, a informação ela precisa ser muito divulgada, disponibilizada, ofertada a todas as pessoas para que saibam o que fazer em casos de violência. Entendi. Então, essa PL já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está indo para o Senado, é isso? Isso, nesse momento está indo para o Senado. Eu não tenho dúvidas de que o Senado vai aprovar, principalmente porque o Brasil já tem algumas legislações, como você citou, a própria Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e outras leis que reconhecem que esse é um problema muito grave, né, para o Brasil. Então, eu acredito que o Senado vai aprovar, sim. Tomara que seja o quanto antes. Obrigada, Adriana, fica aí que nós ainda vamos bater papo, pode ser que surja alguma, na fala do doutor, que a gente precise voltar e terão perguntas, se Deus quiser, e vocês aí que estão aí nos assistindo, vai compartilhando o link, vai fazendo as perguntas, que aos poucos nós vamos tentar respondê-las, né? Então, eu estou aqui com minha colinha para as perguntas para o doutor Carmelo, né, Santa Lúcia, delegado lotado na 128 DP de Rio das Ostras. E, doutor, temos algumas perguntas, né? A gente queria começar aqui, como estão acontecendo os registros em Rio das Ostras, aqui na nossa cidade, em relação a essa agressão, esses registros estão acontecendo, de que forma estão chegando até vocês? Me fala um pouco, e esses números de casos de violência diminuiu, não diminuiu? Essas prisões, está acontecendo prisão nesse período, não está? Fale um pouco conosco, doutor. Boa noite mais uma vez, então, doutora Heloísa, Adriana. Bom, em relação à nossa cidade, primeiramente nós temos que esclarecer, não só em relação à nossa cidade, mas a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro,
como um todo, ela reduziu determinado número de atendimentos por conta dessa pandemia que nós estamos atravessando. Então, aqueles atendimentos que são considerados não urgentes, não emergenciais, eles estão sendo feitos prioritariamente pela internet e fisicamente somente a critério da avaliação do delegado de polícia. Mas, em relação aos atendimentos daqueles casos mais graves, como, por exemplo, homicídio, roubo de veículo, prisões em flagrante e todos os casos enquadrados na Lei Maria da Penha, o atendimento ele está sendo feito normalmente. Não houve qualquer tipo de suspensão, restrição. Então, em relação à Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro, a gente não pode colocar nenhuma dificuldade adicional por conta da pandemia numa eventual queda dos registros. Na nossa delegacia, especificamente aqui, a 128 em Rio das Ostras, nós temos notado uma diminuição considerável no número de registros de crimes relacionados à Lei Maria da Penha, durante esse período do isolamento social. Eu efetuei um levantamento nesse último sábado para poder trazer para a gente, consultei ocorrência por ocorrência praticamente, tá? Fazendo um comparativo muito rápido entre o ano de 2019 e o ano de 2020, nesse mesmo período, entre 1º de janeiro e 22 de maio. No ano passado, 2019, nós tivemos 322 registros de casos de violência doméstica da Lei Maria da Penha na nossa delegacia, 322. Nesse ano, no mesmo período que já englobou a quarentena, nós tivemos 314. Então, uma redução de 322 para 314. Peguei, então, um retrato somente do mês de abril, que é quando nós tivemos assim, efetivamente 30 dias de isolamento, quarentena. Em abril do ano passado, foram 81 registros. Em abril desse ano, 55 registros. Né? Então, o número de registros diminuiu consideravelmente na nossa delegacia. Mas, como a Adriana acabou de explicar muito bem para a gente, isso não significa que... Não é uma notícia que nós podemos comemorar. Né? É algo que tem que ser avaliado, né? Porque, na minha opinião, esses números podem não refletir a realidade dos fatos. E isso é muito preocupante. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a casa deveria ser o local mais seguro para a mulher nesse período de quarentena, né? Sem desconhecidos por perto, somente em sua família, abrigada entre 4 paredes e longe desse vírus aí que está matando milhares de pessoas no mundo. Entretanto, a partir do momento que nós temos uma situação de violência, onde esse agressor e essa mulher são colocados em convivência 24 horas por dia, aí esses conflitos começam a se aflorar, né? Como a Adriana já disse também, não é um problema só do Brasil, deve com certeza acontecer no Brasil, mas é um problema global, diversos países registraram esse aumento, né? A Adriana citou alguns países, eu também fiz algumas pesquisas e percebi, por exemplo, que a Espanha aumentou cerca de 13% nos relatos, a França um pouco mais de 30%, e nos países latino-americanos, aí sim, tivemos um aumento entre 30% e 60%, uma estimativa, né, de casos de violência, porque, infelizmente, está ocorrendo uma subnotificação. É ruim, né? É muito ruim a gente saber disso, porque a gente sabe que elas não conseguem. Porque o que eu consigo entender com isso, doutor? Se fosse diferente, a gente estaria comemorando, seria ótimo, né? Mas com tudo isso que tem acontecido, é muito mais provável que realmente tenha acontecido essa subnotificação. E o que é mais, assim, preocupante é porque elas, né, muito provável, são mulheres que não têm mais como sair de casa. Os filhos estão em casa, ela não tem uma desculpa, eu vou denunciar o agressor, eu vou conversar com alguém, o que eu posso fazer, mas ela não tem mais o filho para levar à escola, né? Ela pouco vai ao mercado, quando for, de repente, o próprio marido, ou o namorado, ou o pai, né, quem estiver sendo esse agressor. E isso deve estar dificultando muito. A gente sabe que tem vários canais na cidade, tanto de telefone, o 180, mas a Polícia Militar, mas a Guarda, que a gente vai estar falando e vai deixando na telinha esses telefones daqui a pouco, mas assim, a gente percebe que mesmo assim, elas ficam muito limitadas, né? E acredito que essas agressões realmente elas estejam, foi que a própria Adriana colocou, deve ter notificação, por exemplo, não sei se o doutor teve notificação, de pessoa que agrediu a primeira vez, ou que sofreu a primeira agressão, essa mulher, justamente por conta dessa pandemia, por conta de problemas sociais, problemas financeiros, ou até mesmo estarem junto o tempo todo, crianças muito sem o que fazer, e isso acaba trazendo, né, algum tipo de atrito, algum tipo de desentendimento maior dentro dessa família.
O doutor teve alguma coisa específica em relação a isso? O primeiro agressor, ele nunca agrediu, a primeira vez que tem acontecido aqui nesse período de quarentena? Sim, doutor, tem acontecido. Eu fiz um levantamento também nos atendimentos de primeira ocorrência de violência doméstica, inclusive junto ao CEAM, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, e grande parte dos atendimentos realizados nesse ano são de novos casos. Então, a gente pode sim fazer uma conexão com esse período de isolamento, de menos gente na rua, menos contato com familiares, as pessoas não estão saindo para trabalhar, né? Ou seja, estão realmente cada vez mais isoladas. E esse isolamento, numa situação de agressão, nós estamos confinando a vítima e o seu agressor. E ela fica impossibilitada de reagir muitas vezes. Isso é muito ruim mesmo, né, doutor? Então, assim, eu queria perguntar para o senhor também, caso falar um pouco, né, dos números. Então, Rio das Ostras, o que acontece? Rio das Ostras sempre foi conhecido como uma cidade do estupro. Isso é algo muito preocupante, né? Na verdade, sempre houve muito caso de estupro em Rio das Ostras. Esses números, né, de estupros continuam acontecendo, isso tem avançado, doutor. O que pode levar, né? O que levava e o que hoje está acontecendo em relação a esses casos, doutor? Bom, em relação ao estupro, realmente esse é um tema que, desde quando eu vim morar na cidade, muito antes de ser delegado de polícia aqui na cidade, eu já ouvia falar bastante que Rio das Ostras é a cidade do estupro, as mulheres completamente apavoradas, e eu acreditava nisso. Acreditava até o momento que eu comecei a trabalhar na cidade e investigar os crimes de estupro da cidade. Tá? E também fiz um levantamento, entrando caso a caso, todos os estupros ocorridos em 2019 e 2020, para poder traçar um perfil. Quem é essa vítima? Quem é esse agressor? Qual é o modus operandi? E os números surpreendem muito. Porque quando nós pensamos no estupro, Rio das Ostras é a cidade do estupro, nós imaginamos o quê? Uma mulher andando numa rua deserta, um terreno baldio, uma construção, onde ela é capturada, levada para aquele local e violentada. Mas será que é isso que acontece? Então eu fui buscar, ocorrência por ocorrência, entrei em uma a uma. No ano de 2019, nós tivemos em Rio das Ostras 22 estupros. Tá? Se nós formos olhar os números oficiais no Instituto de Segurança Pública, nós vamos perceber que o número é bem maior, mas porque naquele número do Instituto estão englobados também os estupros de vulnerável, que é uma situação mais voltada para a criança, né, para o menor de idade. Quando a gente fala de cidade do estupro, a gente pensa no estupro clássico. Então, esse estupro, que seria o clássico, Rio das Ostras registrou 22 no ano de 2019. Um número relativamente grande para a nossa cidade. Grande. E aí eu fui pesquisar, mas quem são essas vítimas? Quem são esses agressores? E aí que nós temos que fazer o link com os casos de violência doméstica. Eu percebi o seguinte, dos 22, 15 casos eram de conhecidos da vítima. Conhecidos, que eu digo, relacionamento muito próximo, relacionamento de parentesco ou de amizade. Por exemplo, dos 15 do ano passado, 6 eram companheiros ou ex-companheiros, 3 padrastos, 2 tios, 2 vizinhos, 1 amigo, 1 foi no interior de um consultório profissional de onde a vítima era cliente. Então, dos 22, 15 foram esses que eu acabei de falar. Então, não é aquele estupro clássico que nós pensamos da mulher andando na rua e sendo agarrada. É algo que está relacionado com a violência contra a mulher no âmbito doméstico familiar. Exatamente. Dos 15 que eu acabei de citar, sobram então 6. Desses 6, temos 2 casos que foram roubos, que o ladrão, no caso, na hora que percebeu a possibilidade na situação, resolveu também estuprar. Uma situação foi de uma mulher que ingressou numa lotada clandestina e acabou sendo levada para um lugar ermo e estuprada. Um funcionário de um estabelecimento comercial, que a vítima ingressou alcoolizada, e ele, se aproveitando da situação, estupraram. E aí sim, 2 casos do que a gente considera o estupro clássico. As mulheres que estavam em via pública e foram então agarradas e estupradas. Ou seja, dos 22, 2 casos foram do estupro clássico. 15 eram do relacionamento próximo da vítima. Então, isso me ajudou a desmistificar um pouco essa situação de Rio das Ostras, a cidade do estupro. Se nós considerarmos os números, até seria possível afirmar. Mas aí temos que estudar esse fenômeno. Quem é essa vítima, quem é esse agressor? E aí nós vemos que o que tem que ser trabalhado é a questão da violência doméstica e familiar, no combate a esse crime de estupro. No ano de 2019, eu falei, no ano de 2020 tivemos 7 estupros, mantendo mais ou menos a mesma média,
somente um foi praticado por desconhecido. Os outros 6, relacionamento doméstico e familiar da vítima. Então, a gente percebe que quando a gente fala de violência doméstica, foge muito daquela situação do clássico, lesão corporal, ameaça, né? Existem diversos outros tipos de violência. É bem triste, né, a gente pensar que essas violências, assim, eu acho um número absurdo, né, a gente vê, e eu sei que quando você fala em estupro, realmente, Rio das Ostras é uma cidade do estupro, então a gente pensa, passei na via, né, estava escuro, aí lá tem um estuprador, né, específico, aquela característica, só que infelizmente, é uma dor, seja de um jeito ou de outro, né? É algo que precisa se tratar com muita responsabilidade, com realmente, porque a gente imagina, né? É um ato cruel, né? Vil, é um ato realmente abominável, né? E que isso você percebe, então, por que tem que tratar cada dia mais de política para as mulheres e a cada dia mais está trabalhando na nossa lei e todas as outras que tiverem, porque o maior número é dentro da própria lar, é a violência doméstica, né, de pessoas próximas dessa vítima. Isso a gente pode estar imaginando o que aconteceu. Por exemplo, 2020, o doutor teve, acho que 7 casos, é isso? Então, dentro dessa violência que tem chegado durante 2020, da pandemia, o doutor teve o maior número de prisão, tem conseguido prender esses agressores? Como é que tem sido essa eficácia em relação à prisão desses agressores? Primeiramente, em relação ao estupro, para a gente poder concluir, quando a gente fala de 22 estupros e que a maioria teve algum tipo de conexão com relacionamento doméstico e familiar, nós sabemos, ou imaginamos pelo menos, que esse crime agride a mulher de uma forma tão brutal, tão grave, que muitas vezes, por conta dessa relação, ela se sente, inclusive, intimidada de fazer as denúncias. Então, é possível que esse número também esteja sendo subnotificado, independente da questão da pandemia ou não. Em relação ao número de prisões, eu disse que, por exemplo, no mês de abril, nós tivemos uma redução de 81 registros de violência doméstica para 55, uma bela redução. Mas, curiosamente, o número de prisões em flagrante se manteve o mesmo. Foram 6 prisões em abril de 2019, 6 prisões em abril de 2020. Quando levado para aquele mesmo período que eu fiz a comparação entre janeiro e maio do ano passado e desse, no ano passado foram 26 prisões e nesse 29, ou seja, apesar de menos registros, em abril nós mantivemos o número de prisões em flagrante e no restante do ano nós chegamos até a aumentar, são menos registros e mais prisões, o que mostra que não é uma falta de atuação, por exemplo, da polícia. As prisões elas continuam correndo e até se intensificando. Então, e a gente, nesse período de quarentena específico, em relação às prisões em flagrante, deve estar acontecendo por conta de vizinhos, né, de estar ouvindo, denunciando, e vocês conseguem chegar, porque a própria vítima, muito possível que ela não consiga fazer essa denúncia para que vocês cheguem a esses agressores. Normalmente vocês recebem denúncia, é isso? Olha, a denúncia de vizinhos realmente aumentou muito, e nós temos sim que acreditar algumas dessas prisões, tanto a denúncias anônimas, quanto aquelas efetuadas por vizinhos, quer se identifiquem ou quer se mantenham anônimos. Tivemos um caso no meu último plantão de final de semana, onde vizinhos perceberam a briga e acionaram a polícia militar, que chegando ao local, encontraram o agressor em cima da mulher, socando o seu rosto, ela já desacordada e muito ferida. Então, possivelmente, isso terminaria com mais um feminicídio. Com o comprometimento daquele vizinho que percebeu uma situação estranha e acionou a polícia militar, essa vida pode ter sido salva. Então, nós temos sim percebido um engajamento maior dos vizinhos e é importante que isso seja cada vez intensificado. A gente tem que parar. A vítima não tem a quem recorrer. Aquele grito de dor pode ser também um grito de socorro. Então, e a gente tem que parar com essa coisa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Na verdade, isso acabou. A gente precisa socorrer, a gente precisa dar, porque não tem como você ouvir gritos e não se meter, não chamar, sei lá, né? Tentar, porque você pode estar... O que aconteceu aí, possivelmente, né, aconteceu o que salvou essa mulher, de repente, de um feminicídio. Pode ter mudado o destino da vida dela. Ela poderia se encerrar ali. Imagina quanta coisa ela teria deixado de viver se aquele vizinho não tivesse, na hora, feito a denúncia. Então, é muito importante. A gente sempre que tem a possibilidade, reforça que todos temos que nos comprometer. A violência doméstica não é um problema somente do âmbito doméstico onde ela ocorre.
E nem só um caso de polícia, é um caso de políticas públicas e de engajamento de toda a população, toda a sociedade. Toda a sociedade, né? Eu estou aqui com o pessoal aqui. Vocês têm alguma pergunta? Já tem alguma pergunta para quem? Doutor Carmelo, como os cidadãos comuns podem consultar os ilícitos ocorridos na nossa cidade, já que o ISP-RJ não aprofunda na publicação dos dados ali disponível? Pergunta do Kilson Arruda. Bom, Kilson, eu faço muitas das minhas pesquisas através do Instituto de Segurança Pública, acho ele bastante confiável, e eu não entendi em relação a aprofunda na publicação dos dados, de que forma, porque ele até tem um detalhamento bastante bom. Ele, por exemplo, tem algumas falhas, como nesse caso que eu disse do estupro, ele pega todos os estupros, né? Não só estupro clássico, como estupro também de vulnerável. Percebi também que nos crimes de ameaça, ele engloba também muitas ameaças que não são da Lei Maria da Penha. São aquelas ameaças que são considerados crimes de menor potencial ofensivo, quando normalmente as vítimas são homens. Então, se for em relação a esse tipo de dado, dependendo da profundidade e da finalidade, as próprias delegacias têm até o costume de fornecer para muita pesquisa acadêmica, para a elaboração de políticas públicas, para a elaboração do policiamento através da Polícia Militar, da Guarda Municipal. É padrão que a delegacia forneça. Entendi, está respondido. Se não tiver, a gente esclarece depois, né? Rafaela Souza, essa pergunta não está dizendo para quem, né? As mulheres que sofrem ou sofreram essas agressões têm apoio psicológico no nosso município? É porque a gente ainda vai adentrar nessas questões, né, doutor? Mas só tem como responder? Aqui no nosso município, assim como outros municípios que eu já tive a oportunidade de trabalhar, sempre em cidades do interior, nós somos, de certa forma, privilegiados, né? A gente tem que reconhecer o trabalho da prefeitura, através, principalmente, do CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, onde existe, sim, um atendimento psicossocial e de apoio jurídico para as mulheres que são vítimas de violência. Ok. Agora, vamos continuar nosso bate-papo, doutor? Obrigada, Rafaela Souza, pela pergunta. Se vocês ainda quiserem, né, mandar os links, né, ainda temos muito a se tratar. E, doutor, como é que essas vítimas chegam até a delegacia? Como é que esse atendimento, né, como é que esse atendimento é diretamente na delegacia, o ASEAN, tem outro órgão junto que intensifica esse trabalho, que ajuda vocês nessa captação de receber essas mulheres? Como é que como é que essa mulher pode chegar até vocês? Ou ela tem algum tratamento antes? Ela passa por algum órgão antes? Bom, aqui na cidade, como eu disse, eu considero que somos privilegiados, né? Que nós conseguimos dar um atendimento, se não for integral, bem próximo disso à vítima, né? Porque, assim, vamos imaginar, de nada adianta a atuação policial, a polícia recebe uma denúncia, seja da vítima ou de terceiros, efetua a prisão em flagrante, ele é preso, recolhido ao cárcere, e aí? Se aquele ciclo da violência não for rompido, é possível que daqui a pouco ele seja liberado. E aí ele vai voltar para onde? Vai voltar para casa e aquele ciclo vai se reiniciar. Então, aqui na cidade, nós estabelecemos uma rotina de atendimento onde sugerimos que o acolhimento inicial seja no CEAM, e aí, posteriormente, encaminhado até a DP por intermédio do transporte da Patrulha Maria da Penha, né? Desses casos que nós consideramos, assim, rotineiros, a vítima procura, ou então ela é levada até o CEAM, ela recebe o atendimento social, psicológico, aconselhamento jurídico, e muitos casos são ali resolvidos, porque apesar dela ser vítima de algum tipo de violência, não necessariamente aquela violência atingiu um estágio onde já pode ser considerado crime. Então, esse trabalho do CEAM muitas vezes pode resolver aquele caso ali, né? Isso eu estou falando para os casos rotineiros. Depois que é feito aquele registro no CEAM, sim, a vítima é levada pela Patrulha Maria da Penha, em segurança, até a delegacia para o registro policial. Se, por outro lado, for um caso de emergência, urgência, risco de vida, digamos, a vítima foi agredida, aí nós invertemos essa lógica, né? Primeiramente, ela é levada até a delegacia, se ela estiver ferida, ela vai ao pronto-socorro, retorna. Após o registro policial, a prisão em flagrante, depois de tudo terminar na delegacia, aí sim ela é encaminhada até o CEAM, onde vai então promover aquele atendimento social que eu falei anteriormente. Então, nós aqui adotamos essa rotina. Então, o CEAM é o Centro de Atendimento à Mulher do município. É o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que fica, inclusive, próximo à delegacia. Eu tive uma experiência anterior
com outro CEAM no município de Macaé, e lá nós éramos colados parede com parede, e funcionava muito bem, e aqui também está funcionando muito bem. Apesar de não ser parede com parede, aqui existe a Patrulha Maria da Penha, que está disponível 24 horas, e cuida para que a mulher vá em segurança da delegacia até o CEAM. Eles possuem, inclusive, carro próprio, possuem agentes lotados especificamente nessa patrulha. Tá, o CEAM, então, funciona em frente à delegacia do outro lado, não é isso? Próxima à entrada ali de Costa Azul? Na avenida principal de Costa Azul. Da avenida principal, e lá o funcionamento, eu vi, doutor, ele funciona de segunda a sexta, não é isso? Tem telefone, nós vamos deixar aqui, tem alguns telefones, funciona de 9 às 15 horas de segunda a sexta, e também disponibiliza um número para o WhatsApp, para que tenha esse atendimento 24 horas junto, né, à Patrulha Maria da Penha. Então, doutor, uma coisa, como a gente sabe que a lei trata de vários crimes, né, ela não trata só do crime físico, né, de agressão física e do próprio estupro, né, ou da morte, né, e o que acontece? Como que vocês conseguem identificar? Porque a gente sabe de mulheres que sofrem a vida inteira com violência emocional, né? E às vezes o homem nunca colocou a mão nela, mas são mulheres que são ameaçadas o tempo todo. Existem algumas perguntas, existe alguma coisa que quando essa mulher chega na delegacia, né, através de pergunta, através de um diagnóstico, vocês conseguem identificar o que esse agressor está fazendo? Como que seria isso? Esse agressor, para passar a bater, ou alguém que já está apanhando, e como vocês vão identificar, e o que vocês tutelam nesse momento com essa vítima? É fácil vocês conseguirem identificar essa agressão física, emocional, ou seria, física sim, mas a emocional, ou seria mais o CEAM que ajuda com esses profissionais, psicólogo, jurídico? Não, nós conseguimos identificar sim. O que a gente percebe na prática é que as próprias vítimas é que têm muita dificuldade para identificar o tipo de violência que estão sofrendo, né? A Lei Maria da Penha, ela trouxe a violência física, que é aquela muito fácil de ser percebida, né? Que é a agressão física, deixe marcas ou não. É considerado crime, a violência física. Mas além da física, ela trouxe a psicológica, como a doutora também citou, a questão de ameaças, mas trouxe outras também. A Lei Maria da Penha não traz só esses dois tipos de violência. E às vezes a vítima sofre e não percebe que é uma violência, né? Por exemplo, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral. Então a lei traz 5 tipos: a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Tá. Não necessariamente todo tipo de violência vai configurar diretamente um tipo penal, um crime, mas a grande maioria sim, né? A violência física, já falei, que é a questão da lesão corporal, muito fácil de perceber, a vítima toma um soco e o seu olho fica roxo. É uma lesão física que deixa marca, lesão corporal. Por outro lado, ela recebe um empurrão que não deixa marcas. Para ela, muitas vezes, aquele empurrão é uma agressão, mas não é crime. Não, mas é sim, vai ser incriminado e o autor pode, inclusive, ser preso em flagrante por conta dessa violência física que também não deixa marcas. O outro tipo de violência é psicológica, né, que são aquelas condutas que vão importar em controle das ações, comportamentos e crenças da mulher e que causam danos emocionais. Por exemplo, aquele marido que tem determinada religião e ele quer que a mulher tenha a mesma religião que ele e a ameaça para que ela siga a mesma religião. E aquilo ali vai causando um dano emocional nela, até cede ou finge que cede para agradar o marido, e é um tipo de violência psicológica, né? A violência sexual é o terceiro tipo de violência, que é quando o homem vai constranger a mulher a manter uma relação sexual não consentida ou a simplesmente presenciar uma relação sexual que ela não quer presenciar. Só o simples fato do marido obrigá-la a presenciar uma relação sexual já configura uma das formas de violência previstas na Lei Maria da Penha. Uma que a gente percebe muita dificuldade da vítima de assimilar que está sofrendo uma violência é a violência patrimonial. Que a gente pensa um casal, patrimônio único, patrimônio dos dois, e ela não percebe que determinadas condutas do agressor podem sim ser uma violência patrimonial contra ela, incluída na Lei Maria da Penha. Eu dou um exemplo do marido que, quando a mulher recebe o seu salário, até como uma forma de controlá-la, de subjugá-la, retira o salário e ele mesmo guarda o salário. Não, eu vou guardar para poder fazer o provimento da casa, é tudo comigo, e retira dela completamente a possibilidade dela ter acesso ao dinheiro, né? Criando uma dependência muito grande. E, por fim, a quinta é a violência moral. Essas, normalmente, todas são crimes, né, que são os crimes de injúria, calúnia, difamação, previstos no Código Penal.
Entendi. Doutor, eu vejo uma dificuldade, e quando eu trabalhava, né, quando a gente conversa um pouco com essas mulheres, que eu já recebi algumas mulheres também, que sofrem essa agressão no meu escritório para fazer divórcio, tiveram 20 anos de agressões emocionais que acabou com a vítima, isolou ela de tudo quanto é tipo, e ela teve tudo quanto é tipo de doença. Mas uma coisa assim que a gente percebe, quando nem toda violência contra a mulher vai estar enquadrada dentro da Lei Maria da Penha, ou como que você consegue separar e explicar, às vezes, uma vítima que chegou espancada para um pai, por exemplo, uma mulher, e às vezes a gente não consegue encaixar essa violência dentro da Lei Maria da Penha. Vai ser violência tutelada pelo Código Penal, porém não seria dentro da Lei Maria da Penha. Se a mulher ela sofre por exemplo, uma agressão física, logicamente ela foi vítima de um crime, o crime da lesão corporal. A pena em si, prevista no Código Penal, seria até a mesma se o pai agride a filha. A pena seria a mesma se for sob a tutela da Lei Maria da Penha ou não. É uma pena um pouco mais grave do que a lesão corporal entre desconhecidos, por exemplo, né? Não é toda a violência contra a mulher que vai ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Muita gente faz confusão em relação a isso, porque, na verdade, a Lei Maria da Penha ela visa proteger a mulher toda vez que ela é agredida simplesmente pelo fato de ela ser mulher, né? Eu costumo sempre pensar assim, ela foi agredida por ser mulher. Se ela fosse homem, provavelmente ela não teria sido agredida, né? Como um caso que eu já presenciei, era um casal de irmãos gêmeos, inclusive, e os dois começaram a namorar, não um com o outro, cada um com o seu respectivo parceiro. O pai, muito possessivo em relação à sua filha, espancou a filha, dizendo que a filha não poderia namorar antes do casamento, e nada fez em relação ao filho. Claramente uma violação em relação ao gênero, né? Querendo dizer que o sexo feminino, o gênero feminino, não pode ter os mesmos direitos que o sexo masculino, o gênero masculino. Aí um caso desse se enquadraria. Agora, por outro lado, que não foi o que ocorreu, se o pai, indistintivamente, só pelo fato de ser filho, ser muito ciumento e possessivo em relação a ambos, menino e menina, bate nos dois porque estão namorando, ali a gente pode vislumbrar uma situação em que o pai não agrediu porque era uma mulher, agrediu porque eram seus filhos. Então, muitas vezes a gente tem que tomar esse cuidado. O enquadramento da Lei Maria da Penha, ela visa a igualar uma situação que é desigual. Por exemplo, um homem que tem uma força física muito maior, para agredir uma mulher, a lei vem para poder corrigir esse tipo de distorção, né? Sempre baseado em relação ao gênero. Entendi. Doutor, tem uma pergunta aqui na tela que isso realmente várias pessoas, né, têm essa dúvida e, na verdade, às vezes pessoas já passaram por isso. A pergunta é da Petri Erdi. É comum chegar ao delegado reclamações de recusa de registro de denúncia de violências como a psicológica ou patrimonial? Bom, aqui na nossa delegacia não é comum, porque dependendo da situação, como eu disse antes, nós temos toda uma rede de atendimento. Se for uma situação que não se enquadra numa emergência, ela vai ser levada ao CEAM para passar por um apoio social, psicológico e de aconselhamento jurídico, e ali eles já vão perceber, né, que se trata de um crime com violência patrimonial, com violência psicológica, e eles mesmos já vão, inclusive, reunindo provas que a vítima vai poder nos apresentar posteriormente. Então, acredito, sim, que como são crimes mais difíceis, principalmente violência psicológica, mais difícil de ser provado, e a patrimonial também pode haver uma confusãozinha por conta do patrimônio do casal, que é de um, é de outro, é dos dois, acredito que possa ocorrer uma situação de, eventualmente, incorreta avaliação dos fatos e recusar. Mas aqui isso é muito minimizado, inexistente, justamente por conta desse trabalho integrado com a rede de proteção. Então, minimiza muito. Então, se essa mulher chega na delegacia, ela pode ter o registro negado em relação a, tipo assim, olha, a tua fala, a gente vai te passar para a CEAM, né, vai ser encaminhado para a CEAM, e a partir do entendimento desse órgão, né, que é um órgão preparado, né, para acolher essa mulher, né, seja ela vítima de qualquer situação, e aí, então, a partir daí, ela pode, inclusive, entender que seria uma negativa. Eu quero fazer o registro porque eu quero. E, às vezes, realmente não funciona desse jeito. Vocês têm uma política que levaria essa mulher, encaminharia essa mulher para o CEAM, é isso? Porque muitas vezes a mulher, como eu disse, a vítima ela tem um pouco de dificuldade de identificar determinados tipos de violência, que ela é vítima, mas às vezes também tem dificuldade de entender que aquilo que ela está sofrendo não é crime. Mas o CEAM, ele é o órgão preparado aqui no município para atender, esclarecer e apoiar todo tipo de dúvidas. E, com certeza, se um registro fosse recusado na delegacia, o CEAM, através do seu apoio jurídico, iria, sim,
interpelar o delegado, pedir informações do porquê que aquilo foi feito. No ano passado, eu cheguei a buscar as estatísticas de atendimento do CEAM, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. O CEAM de Rio das Ostras, no primeiro ano de funcionamento, atendeu 1.188 mulheres em situação de violência doméstica familiar. Dá uma média superior a 3 mulheres por dia. Mas a maioria dessas teve atendimento interno. Somente 365 mulheres foram encaminhadas para a DP. Ou seja, se o CEAM atende 3 por dia em média, somente uma em média recebeu o atendimento posterior da DP por se tratar de uma situação de crime. Os outros ainda eram situações que poderiam ser resolvidas no âmbito do CEAM. Entendi, doutor. Adriana, dentro disso tudo que você ouviu, você quer falar alguma coisa em relação a isso? Quer explicar um pouco melhor o que você acha que deveríamos estar chamando um pouco mais para o assunto? Doutor, a gente só vai falar um pouco mais aqui em relação ao doutor, os canais de atendimento, como essa mulher... Então, assim, se você quiser falar um pouco em relação a isso, fique à vontade. Gostaria sim, Heloísa. Acho que o doutor Carmelo trouxe vários aspectos importantes. Eu queria destacar um que é fundamental e que está previsto na Lei Maria da Penha. Na verdade, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, e é importante, né, que a gente se atenha às questões do âmbito penal, mas a Lei Maria da Penha ela é muito extensa e interessante, porque ela não trata só da questão da responsabilização dos autores de violência, né? Ela é uma lei que tem aspectos educacionais e ela fala muito do acolhimento das mulheres por uma rede de serviços, que é isso que o doutor Carmelo comentava, né? A delegacia de polícia é um dos órgãos dessa rede, mas é preciso que outros órgãos estejam na cidade e no estado preparados para receber as mulheres. Então, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que em Rio das Ostras funciona, ele não existe em todas as cidades, né? Existem cidades que não têm um centro especializado. E, nesse caso, as mulheres devem, então, recorrer ao CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. No caso de Rio das Ostras, é o CEAM. O CEAM é que vai fazer esse atendimento e se articular com a delegacia. Mas, se a mulher está num município em que não existe um CEAM, ela pode procurar o CREAS, porque o CREAS faz o atendimento a todas as violações de direitos e todas as violências, né? E pode receber as mulheres. É importante dizer também que a área da saúde tem um papel fundamental na prevenção das violências, no acolhimento das mulheres. Muitas mulheres, quando sofrem uma violência física ou uma violência sexual, elas buscam um serviço de saúde. E no serviço de saúde, é claro que elas têm que ser atendidas, acolhidas, mas elas também devem ser orientadas a, se desejarem, buscar o atendimento policial ou buscar o atendimento no CEAM. Essa triangulação entre segurança pública, serviço de saúde e centro especializado de atendimento à mulher, ela é muito importante para fechar um ciclo em que a gente consiga identificar onde essas mulheres estão, para poder fazer um monitoramento e até a busca ativa dessas mulheres. Porque, veja, se uma mulher é atendida, por exemplo, pelo CEAM, com uma situação de violência que o CEAM já conhece, agenda para essa mulher um retorno, e essa mulher não aparece, é muito importante que a gente saiba por que essa mulher não apareceu, para a gente ter certeza de que não houve um agravamento dessa violência, de que ela pode estar, por exemplo, em cárcere privado, sem poder sair de casa ou fazer contato, né? Então, é importante que a gente mapeie na cidade quais são os serviços e que a gente consiga monitorar como que as mulheres estão sendo atendidas e observadas, porque nesse momento da pandemia, esse tipo de mapeamento vai ser muito importante para a gente entender quais são as portas de entrada das mulheres na rede de proteção. Quando a gente fala dessa cifra oculta, né, de mulheres que não conseguem chegar na delegacia, por exemplo, aí a gente tem que prestar atenção se elas estão chegando na saúde. Nesse momento específico do coronavírus, elas também não estão chegando na saúde, porque, claro, todos e todas nós estamos preocupados em tentar ficar em casa o máximo que a gente puder, mesmo quando a gente sofre uma violência que demandaria um atendimento em saúde. Então, é importante dizer para as mulheres o seguinte: a saúde continua recebendo mulheres
se elas tiverem sofrido uma violência sexual ou se elas tiverem sofrido uma violência física, uma lesão física. É importante que procure a saúde. Na saúde também se faz uma atuação de notificação compulsória da violência. Então, esses espaços de serviço público, eles precisam estar articulados e atendendo para tentar, de alguma forma, diminuir os casos de violência contra as mulheres. Entendendo, como já falou o doutor Carmelo, eu reforço aqui, que o enfrentamento à violência não é só uma questão de polícia, né? Envolve vários agentes e serviços. Exato. E, assim, uma coisa assim, que nós precisamos, que a lei fala e que muitas mulheres perguntam, né, qual é o órgão, né, quais são os órgãos hoje? Então, hoje nós temos vários canais por telefone e como seria, por exemplo, aí diagnosticou essa ameaça e ela realmente, ela acontece e aí a mulher, ela pede a proteção. E aí o delegado, né, na função, o agente público vai pedir ao juiz para que aconteça esse pedido, né, ao judiciário, na verdade, e depois que ela está com a proteção, quem faz esse monitoramento? Se realmente esse agressor não vai voltar, porque quando ele agride, pouco às vezes está importando se ele tem essa medida ou não. Como é que isso é feito na cidade? Algum monitoramento pós concedida essas medidas protetivas? Bom, então, quando a vítima faz o registro de ocorrência, sempre ela é cientificada de todos os direitos que a Lei Maria da Penha lhe confere, entre eles o direito de pedir medidas protetivas. As medidas mais comuns são aquelas até mais famosas, né? Afastamento do lar, proibição de aproximação física e contato do agressor com a vítima e com seus familiares, com testemunhas, proibição que o agressor frequente determinados lugares, digamos que a mulher que teve a medida protetiva deferida frequenta muito o clube. O agressor, sabendo que ela frequenta o clube, vai até o clube, né? Então, o juiz pode determinar que ele seja proibido de frequentar esse clube. O agressor ele pode ter restrição ou suspensão de visita aos seus filhos. Pode também, esse já é um pouco mais desconhecido, a vítima normalmente só sabe quando chega na delegacia. Ela pode receber alimentos provisórios, que é o que a gente chama de pensão alimentícia provisória. O agressor ele é obrigado a pagar desde já, desde que o juiz determine. E tivemos, então, a inclusão também de 2 novas medidas, já mais recentes, essas, então, praticamente nenhuma conhece, que é a obrigação de comparecimento do agressor em programas educativos e o seu acompanhamento psicossocial do agressor, seja individual ou seja em grupo. Mas tudo bem. Entendi. A vítima pediu, o delegado encaminhou ao judiciário, o juiz deferiu. O oficial de justiça cientifica a vítima, cientifica o agressor. As medidas estão valendo. Ótimo. Mas e aí? Quem fiscaliza? O agressor ele não pode voltar para o lar. Mas e se ele volta? Ele não pode entrar em contato. Mas e se ele entra em contato? Aí surgiu, então, aqui no município, em outros municípios, foi criada a Patrulha Maria da Penha, né? Um destacamento da Guarda Municipal ou da Polícia Militar que visa justamente garantir a efetividade dessas medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Com autorização das vítimas, esses guardas ou policiais militares eles vão realizar visitas periódicas às residências daquelas mulheres que estavam em situação de agressão para poder monitorar o cumprimento dessas medidas protetivas. A partir do momento que ela adere à Patrulha Maria da Penha, o contato é muito próximo. A Patrulha Maria da Penha recebe denúncias por WhatsApp, a mulher se trancou no banheiro e manda uma mensagem para o WhatsApp da patrulha. A patrulha já tem todo o cadastro, já tem o endereço, já sabe da protetiva, já vai ao endereço onde vai encontrar o agressor dentro da residência da vítima. Se ele for capturado em flagrante descumprindo essa medida, ele está, então, em curso em mais um crime, além daquele que ele já teria cometido, que provavelmente motivou o deferimento da medida protetiva, ele cometeu um novo crime. Vai ser levado até a delegacia, vai ser preso em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva e o delegado ele é impossibilitado de conceder fiança na delegacia, somente o juiz posteriormente. Ou seja, se o agressor descumprir a medida protetiva e ele for preso em flagrante, ele será recolhido ao presídio, até que um juiz possa avaliar a situação dele ser liberado com ou sem fiança. Então, aqui no município, a Patrulha Maria da Penha tem um papel muito importante. Era uma lacuna grande que nós tínhamos, né? Justamente, quem vai fiscalizar? A Polícia Civil, que não tem efetivo, a Polícia Militar, que também, apesar de ter um efetivo muito maior, não tem também efetivo suficiente para todas as suas atribuições. Então, foi criado um grupamento específico da Guarda Municipal e também da Polícia Militar. A Polícia Militar, então, atuando em todo o estado, e alguns municípios, como o Rio das Ostras, tem a Patrulha Maria da Penha do município. Aqui, no nosso caso,
ela é um grupamento da Guarda Municipal. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Kilson Arruda: como fica a situação financeira das mulheres que fazem denúncia contra seus maridos, já que a maioria das vezes elas são as provedoras da família, né? A maioria das vezes eles são os provedores da família. É o que às vezes acaba deixando elas, muitas das vezes, sem relatar, né? Por conta disso, né, Adriana? É uma das dificuldades, né? Porque a maioria delas não tem. Por isso a lei fala de um abrigo, e assim, nós não temos, parece que só temos abrigo no Rio de Janeiro, em Campos, não é isso, Adriana? Que poderia estar ajudando financeira e acolhendo essas mulheres, né, financeiramente. O abrigamento, hoje no Rio de Janeiro, a gente tem 3 abrigos. Um na cidade do Rio de Janeiro mesmo, que é vinculado à prefeitura do Rio, um abrigo que é do governo do estado, que fica na Baixada Fluminense, e o outro em Campos. Esses abrigos, eles são abrigos sigilosos para receber mulheres que sofrem violência doméstica e familiar e que correm o risco de morte. Nem todo caso de violência doméstica e familiar é um caso em que as mulheres correm risco de morte. Mas nesses casos em que elas correm o risco de morte, aí sim o Estado tem o dever de proteger essas mulheres, e elas podem ir para esses abrigos com seus filhos e filhas menores de 15 anos. E durante o abrigamento elas ficam então acolhidas, protegidas, nesses espaços ficam seguras. Com relação à questão econômica, é muito importante que as mulheres atendidas em situação de violência doméstica e familiar, atendidas pelos serviços públicos, elas também possam ter acesso a políticas de geração de renda, de trabalho, de qualificação, inclusive rendas emergenciais. Hoje a gente tem um projeto de lei que tramita na Alerj, por exemplo, para que mulheres que sofrem violência, que não têm uma renda garantida e que precisam romper esse relacionamento, que é um relacionamento violento e que é da onde vem o recurso financeiro da família, possam ter acesso a um recurso como se fosse o recurso do aluguel social, né? E as mulheres, então, sejam contempladas com uma renda, um valor mínimo que seja, para que consigam minimamente restabelecer sua vida, né? Buscar um lugar seguro para ir viver e consigam refazer a sua história de vida, né? É muito importante que a gente perceba que a fragilidade econômica ela é amiga da violência doméstica e familiar. Então, por isso que a gente precisa entrar com ações do sistema de justiça criminal, do sistema de segurança pública, mas também com ações para fortalecimento da autonomia das mulheres financeira, né, empoderamento dessa renda que talvez ela já tenha, mas precise de um reforço, ou criar mesmo as condições para que as mulheres se qualifiquem e consigam acessar postos de trabalho e ter recurso, né, financeiro. São várias políticas que precisam estar envolvidas para que as situações consigam ser resolvidas, né? Entendi. Tem uma pergunta aqui, Luísa Lulu. Infelizmente, o corpo violentado da mulher muitas vezes tem um valor de uma cesta básica, considerando que basta o agressor pagar uma cesta básica para seguir impune. É verdade isso, doutor? Bom, em relação ao crime de lesões corporais, se a vítima não fosse uma mulher em situação de violência doméstica, e com a incidência da Lei Maria da Penha, até poderia ser, né? O que a gente fala popularmente de cesta básica são as penas restritivas de direito. Não acontece no caso da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela exclui expressamente a incidência desses artigos de leis que são benéficas, digamos assim, aos agressores, para que no caso da Lei Maria da Penha não exista. Se o agressor ele for processado, for julgado e condenado, ele não vai ter a possibilidade de transformar aquela pena dele numa pena de prestação pecuniária. Ele não vai poder pagar a famosa cesta básica para ser liberado, ele vai ter que cumprir a pena dele. Entendido. Então, está esclarecido aí, Luísa. Obrigada pela pergunta. E, assim, acho que a gente conseguiu, né, tratar um pouco aqui, né, em pouco tempo, não temos muito tempo, a live já está terminando, mas eu acredito que vocês podem dar as considerações finais e depois, se tivermos perguntas, a gente pode enviar para cada um de vocês e para mim também podendo responder. Então, Adriana... Doutor Carmelo está com as considerações finais do que você acha importante nesse período, e depois a Adriana monta. Bom, em relação a esse período aí que nós estamos vivendo da quarentena, né, é um período onde, possivelmente, tudo que foi falado aqui na live, os casos estão aumentando, apesar dos registros estarem diminuindo, então eu reforço o pedido para que todo aquele vizinho, parente, familiar, amigo, que tenha
conhecimento de uma situação em que a mulher está em risco de violência doméstica familiar, que denuncie através dos telefones que nós vamos fornecer aqui. São vários os canais de atendimento, não existiu nenhuma restrição ao atendimento por conta de contingências da pandemia, o atendimento segue normal, né? Então, o enfrentamento da violência doméstica familiar tem que ser um dever de todos nós, né? Se nós queremos realmente fazer um mundo melhor e de vez acabar com essa situação da violência doméstica familiar, é importante não apenas a gente se indignar, mas também participar. Obrigado. Ainda tem uma pergunta aqui da Rosemarie Teixeira. Precisamos fortalecer a rede de apoio e garantir a punição ao agressor. Exatamente. Na verdade, é uma assertiva. Ela não está nem perguntando, ela está afirmando. A Rosemarie é uma pessoa que também trabalha muito com cuidado para as mulheres, é uma administradora, é uma empreendedora na cidade, né? E ela está dizendo, precisamos fortalecer a rede de apoio, garantir a punição do agressor. É isso que as políticas das mulheres têm cada dia, política para as mulheres tem cada dia aumentar, não é isso, Adriana? Aproveita a sua fala final em relação a isso, para que nós possamos terminar, que nós já estamos com o nosso tempo estourando. É muito importante fortalecer a rede de serviços, é muito importante que a gente compreenda também o papel da sociedade civil no enfrentamento à violência contra as mulheres, os grupos de mulheres organizados, as universidades, né, que produzem estudos e pesquisas, os movimentos de mulheres, dizer que eu participo de um movimento que chama Articulação de Mulheres Brasileiras, que integra o consórcio da Lei Maria da Penha. Então, na própria formulação da Lei Maria da Penha tem uma contribuição importante dos movimentos de mulheres, e, portanto, esses movimentos, que em alguns momentos geram tensões, é importante que a gente perceba que essas tensões também fazem as políticas acontecerem, né? Então, uma sugestão que eu deixo, Heloísa, para o município de Rio das Ostras, é que permaneça vigilante com relação à sua rede de serviços e que possa impulsionar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que é um organismo de regulação e controle dessas políticas, né? Formado por mulheres aí que atuam nessa intenção de promover políticas para as mulheres, mas é eminentemente um órgão da sociedade civil que vai ter também participação do poder público e que pode, nessa articulação sociedade civil-poder público, impulsionar muito essas políticas, né? E trazer aí uma melhoria de vida para toda a cidade. Quando a gente melhora a vida das mulheres, sem dúvida, a gente melhora a vida das crianças, a gente melhora a vida das famílias, a gente melhora a cidade toda, né? E eu acho que é isso que as pessoas querem, cidades melhores para todos nós e viver livres de violência, né? É isso aí, eu quero agradecer a presença de todos vocês, do nosso intérprete, do Dr. Carmelo, ter tirado do seu tempo, que eu sei que é pouco, para estar aqui conosco, né? Conversamos um pouco de política, de enfrentamento, né, dessas políticas para as mulheres. Também, Adriana Mota, muito obrigada pelo carinho de ter aceitado o convite. É uma preciosidade nessa luta, eu sei disso. E vamos juntas para que Rio das Ostras e todo o estado do Rio, na verdade o Brasil, possa mudar, né, através do nosso empenho. Cada um de nós temos a responsabilidade de cuidar dessas famílias, de cuidar dessas mulheres. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Então, aqui terminamos, né, mais uma live. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram conosco, que enviaram os links, que enviaram pergunta. Caso tenha pergunta, vamos deixar na nossa página os números, né, mais importantes de atendimento para a mulher, que você possa gritar. Vizinhos, nessa quarentena, por favor, meta a colher, denuncie, vá atrás, ajuda a prender esse agressor, ajuda a tirar do seio familiar esse agressor, e que vocês possam ter essa responsabilidade. Cada um de nós somos responsáveis por uma mulher que está sendo agredida, se estivermos perto dela e não conseguirmos, né, denunciar. Então, muito obrigada e até a próxima live, que Deus nos abençoe.